de fato é até vamos dizer assim, é ingênuo infantil a gente acreditar que qualquer coisinha vai dar uma solução para tudo, entendeu? Isso aqui é um anzol, uma isca, para convidar vocês a gente construir algo. Isso aqui digamos assim, é algo que eu estou lançando dentro da minha limitação para convidar vocês para a gente construir essa base aqui. Porque isso aqui é muito complexo, falar de economia, falar de ser humano, não é uma quantia, é muito complexo. Então isso aqui eu creio que tem gente que vai discordar pra caramba, vai falar, pô, mas isso aí é sem pé nem cabeça, isso aqui, sabe? Tudo bem, mas está lançado a linha de raciocínio e está lançado o convite também. E olha, X é a unidade de livre acesso, que é o nosso objetivo. A gente chegar na humanidade numa forma que seja de livre acesso. Porcentagem de oferta e procura. Então vamos dizer assim, vamos começar por igual eu comecei ontem. Eu tenho uma fábrica de caneta, certo? Essa fábrica de caneta, eu vou ter que chegar num valor do meu trabalho para me produzir essa caneta aqui. Então, J é a jornada de trabalho que o ser humano tem que fazer para garantir o sustento dele e o sustento da família dele. Eu acho, tem gente que vai discordar, mas eu acho que esse X é 4 horas. 4 horas diárias em 22 dias do mês. Por 22 dias do mês. O resto, passou de 4 horas, é mais valia que o sistema econômico que esse grande elefante branco toma da gente. Certo? Mas 4 horas, no meu entender, tem gente que vai discordar. Certo? Então, quer dizer, vamos achar o J aqui. Me desculpe que eu não sou habituado com tá. Só lembrando, o J então é o tempo necessário de trabalho para você garantir um dia o sustento seu e da sua família. Digamos assim, o seu mais de 3 pessoas. Tá? Eu tenho certeza que 4 horas por dia é o suficiente. Eu fui operário, já trabalhei em roça e eu sei que 4 horas por dia, o resto é o sistema econômico que fica com ele. Certo. Mas tem gente que vai discordar. O Y é o seguinte: se eu tenho a fábrica de caneta, eu vou ter que ter uma questão de oferta e procura. Eu não posso fabricar uma caneta e aquela caneta não ter saído do mercado. Ou não ter saído da economia. Vamos chamar de economia. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fabricar e vou manter ela em estoque. Também eu não posso fabricar caneta só para alguns. Então, as pessoas vão procurar e não vai ter caneta. Vai ter caneta só para poucos. Então eu tenho que fabricar uma caneta que tenha um equilíbrio de oferta e procura. Y é o equilíbrio de oferta e procura. Eu estabeleci um gráfico assim. Para positivo, para cá negativo. Valor positivo, valor negativo. Então vamos dizer aqui. Vai de 1 a 10, 10, 20, 30, 40, 50, 100%. E aqui é o ponto zero. E aqui, valor negativo. Se eu tenho bastante oferta do meu produto, esse valor é positivo. Se eu tenho muita procura, significa que eu não estou produzindo o suficiente. Eu vou ter que aumentar a produção. Procura é valor negativo. Se as pessoas procuram a minha caneta e não acham, eu vou ter um valor negativo aqui. Então, esse Y, se eu tiver bastante oferta dele, ele é valor positivo. Esse Y, se eu tiver bastante procura por ele e não tiver o suficiente, ele se torna um valor negativo.
vai determinar quanto que eu tenho que produzir nessa jornada hora. Tá? O PI é um valor que eu aleatório, pode ser outro. Só para diminuir o valor da conta aqui, para ficar mais fácil. Mas esse valor nem precisaria ter existido. Então, o que acontece? O ideal do Y é sempre ser zero. A oferta igual à procura. Certo? Se ele pender para cá com 10%, vai aumentar esse valor aqui mais 10%. Então seria 4 mais 10%. Dividido por π. Então 10% de 4 seria 0,4. Aqui esse valor aumentaria para. Esse valor 4,4 dividido por 3,14 daria um valor aqui. Se esse valor pender para menos, vai diminuir, o resultado vai ser menos aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar a minha produção. Então, esse valor aqui, ele vai determinar se eu devo produzir mais ou se eu devo produzir menos. Isso aqui também, para uma IBR, ela visa dar uma melhor margem para o ser humano com uma contemplação da natureza, do preço da família. Se eu quiser produzir a caneta aqui de uma forma que esse valor aumente aqui, o que eu faço? Eu aumento a jornada de trabalho. Entendeu? Aumento a jornada de trabalho e vou ter a opção de mais para frente aqui, aumentar esse valor aqui. Aí, ou seja, as possibilidades são infinitas. Para o trabalhador se autogestionar, como fala o livro do Edson, que é a procura do trabalhador. Ele vai determinar quanto ele quer ganhar desse valor aqui. Certo? Com essa fórmula aqui, agora, a pessoa que vai administrar, se ela quer ganhar muito dinheiro, é só ela trabalhar 12 horas por dia, o problema dela. Entendeu? Tá. Agora, vamos ver em questão desse Z aqui. Esse Z aqui, quando eu montei a fábrica, eu montei com o objetivo de produzir 1000 canetas. Tá? É só um exemplo. Se eu produzir, veja bem, se eu produzir aqui, fazer essa relação de começar a produzir a mais, e não tiver saída, quando chegar no 1000 de estoque, o que vai acontecer? A minha firma vai falir. Entendeu? Se a fábrica de caneta alcançar esse valor em estoque, ela vai ter que fechar, porque não está tendo saída. Entendeu? Por quê? Porque ela vai chegar num patamar aqui, que esse valor vai aumentar. Você vai ter valor de mais-valia sem ter saída da mercadoria. Esse valor aqui é tipo uma âncora, esse Z aqui. Se você produzir bem menos a menos, ela vai interferir aqui nesse valor de menos e mais. Tá. Agora, como que é aplicado numa cooperativa hoje? Como eu falei, agora, que a gente está fragmentado, ela não serve para nada, essa forma aqui. Agora, numa cooperativa, como que ela vai funcionar? No caso, se a gente resolver todo mundo aqui abrir uma cooperativa hoje, nós vamos trabalhar, quer ver? Nós vamos trabalhar na cooperativa e vamos produzir um X valor de mercado aqui em 22 dias. Então, o que vai acontecer? Todo mundo vai produzir um valor de mercadoria, não vai? Então, vai acontecer assim. No caso aqui, nós vamos chamar de a gente trabalha pelo SOT. O SOT é o sistema de trabalho, autogestionário, regido por uma economia BR. Certo? Então, o que vai acontecer dali? Todo mundo vai produzir um valor, digamos assim, que dê aqui, vamos pôr que eu
produza X aqui, 2 unidades por dia, vezes 22 é 44. Ou seja, cada indivíduo da nossa cooperativa produziu 44 X de valor. Certo? E teve uns lá que trabalhou pra caramba, produziu 60. Certo? Então o que acontece? Isso aqui é um valor que pertence a cada um. Mas, o que vai acontecer com a EBR aqui? Esse valor vai ser dirigido aqui, esse aqui vai pegar a média dele, de toda a comunidade, então vai somar aqui e tirar a média. Tira a média e manda o excedente para a EBR. O que a EBR vai fazer na época de crise, na época de hoje? Ela vai buscar recursos no capitalismo. Recurso que nós não produzimos, não conseguimos produzir. Aqui, dentro da comunidade, cada um vai produzir esse valor, vamos dar aqui para a EBR. Tá. Vem os recursos para cá, o que vai acontecer? Vai sobrar dessa unidade. Daqui, o que sobrar dessa unidade, desse recurso aqui, o desafio é o seguinte, é um modo de distribuir de volta o recurso. Ou seja em forma de proteção da comunidade, seja em forma de bens, ou seja em forma, mesmo que seja de dinheiro. Então, nos dias de hoje, então, o que vai acontecer? Tem duas opções. Ou pega, vai lá, busca em dinheiro, distribui dinheiro, no caso de capital aqui, ou pega em bens, distribui em bens. Aí o que acontece? Esse valor aqui, dessa forma aqui, ela cria um escudo de proteção que o capitalismo ele não consegue alcançar o indivíduo, porque o capitalismo ele aliena o indivíduo como consequência coletiva alienada. Esse é um primeiro escudo, certo? Quando a EBR, no caso a EBR que é comunista, ela seria o quê? Seria um segundo escudo. Ou seja, numa época de crise, então, o que é possível fazer? As pessoas que estão aqui dentro, elas podem viver de forma, no caso seria uma comum, né? E autogestionando o próprio recurso dela. Ah, mas e o cara que produziu 60? Então vamos supor que deu a média que sobrou, vai valer para ele. Ele tem duas opções. Ou ele passa em contemplação com a natureza, ou ele adquire um bens a mais para ele. Tipo assim, eu quero ir lá, eu quero comprar uma joia para minha esposa, um brinquedinho a mais para meu filho, ou ajudar um parente que está aqui, vai ter essa opção aqui. Ninguém vai ficar como um prisioneiro, né? Entendeu? Então, será que eu consegui passar a linha de raciocínio? Eu queria, não sei se fazer uma pergunta, assim, tem Uma fórmula só, você está tratando de macro e micro. Não, exato. Isso aqui é um primeiro desafio. É um primeiro passo. Nessa tua fórmula, o ideal é que esteja dentro desse ponto de equilíbrio. O que você pensou para estar... a participação do Estado aí nessa tua fórmula não existiria. É a comunidade que vai Autogestionar. Né? Mas quando você parte dessa visão mais macro, sai da comunidade, sai de uma comune, com uma ecovila e vai para o geral, como é que você... aí existe essa necessidade do Estado para controlar e buscar esse ponto de equilíbrio? Ele aqui é totalmente subordinado ao Estado. O Estado dentro da Constituição, porque na realidade o capitalismo ele não é subordinado ao Estado. O capitalismo O Estado é subordinado ao capitalismo. Exatamente. Então nós temos uma arma aqui. A gente tem a única arma que a gente tem é a Constituição.
formar uma comunidade dessa, não formar judiciários, não formar políticos, não formar grandes seres para fazer uma linha de frente aqui com o Estado e com o próprio capital, então aí é fracasso na certa. Que é o que acontece com as comunidades que existem por aí, se tornam isoladas e ou ela fica muito isolada em todos os sentidos, né, em termos de conhecimento e tecnologia, ou ela fica uma coisa à margem da sociedade, fora da lei, quase que praticamente fora da lei. Agora, o objetivo aqui é construir seres humanos. O objetivo aqui desse meio aqui não tem como acumular capital, não tem como acumular recursos. Sabe? Então, por quê? Porque essa unidade X que a pessoa vai ter, ela vai ter, com o tempo, ela perde valor, porque ela foi produzida pelo trabalho. Então, digamos assim, eu produzi uma unidade de valor no mês 12 de 13. No dia 12, 15, essa unidade de valor expira. Por quê? Porque eu tenho que produzir outra unidade de valor. Ou seja, quem produz o dinheiro, quem produz a riqueza é o trabalhador. A riqueza não vem de fora. A riqueza aqui sai daqui. A jornada de trabalho dele. Agora tem muita. Se você parar para pensar, tem milhões de complicações aí. Meu Deus. Tem milhões de complicações. Então, Eu acho que não está muito diferente da proposta do SOC. É um campo de dúvidas, né, de interrogações que a gente tem. Então, aí que está. O capitalismo, para ele se formar, ele demorou 200 anos. O que está acontecendo com o ser humano hoje? A gente está sendo encostado na parede. Ou a gente dá o primeiro passo, ou é porque não, uma coisa eu concordo, que todos os estudiosos falam. Todo mundo fala isso. Desde Marx, lá no século passado, até hoje. Todos os livros que a gente lê sobre grandes estudiosos, intelectuais, eles dizem uma coisa só. Não existe um instrumento pronto para dar o primeiro passo para construir uma nova sociedade. E se não der o primeiro passo, e isso eu aprendi com o movimento sem terra, se você não der o primeiro passo, você não efetua nenhuma luta. Então, Eu acho que é legal. Eu vou terceiro. Então, eu acho que podemos abrir aí umas questões, já deu tempo, e aí eu não sei se a gente deixa lá para o final, assim, tentar segurar um pouco o tempo no final. Depois vocês falam, vocês trabalham, depois a gente... Então, eu consegui explanar bem